Está no ar, Café e Palavra, com o pastor Jonathan Souza, trazendo inspiração e a mensagem de Deus para o seu coração. Graça e paz, querido irmão, amigo, chegando aqui para mais uma manhã, Café e Palavra. Nesta manhã eu gostaria de refletir com você aqui em Romanos capítulo 10, versículo 9, que nos diz assim: se com tua boca confessares Jesus como o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O apóstolo Paulo, ele vai falar aos judeus sobre a rejeição aqui, da justiça de Deus, de Cristo Jesus, não é mesmo? E ele está falando da importância do homem confessar Jesus. É o que ele está dizendo. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Por quê? É preciso a gente voltar na história do passado, onde Paulo está escrevendo, está falando a um povo que rejeitou e crucificou Jesus Cristo, o Filho de Deus. E até hoje os judeus, eles não reconhecem Jesus como Filho de Deus, rejeitam. E Paulo, ele está falando dentro de um contexto onde as pessoas ignoravam completamente, rejeitavam completamente a pessoa de Jesus. E ele está falando da importância para ser salvo, a salvação que todo homem busca, a vida eterna que todo ser humano almeja alcançar. Ela só acontece quando o homem de fato confessa Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, e essa crença que Ele é o Filho de Deus. Então, quando ele declara isso para aquele povo, ele vai estar fazendo uma comparação que Deus, ele não rejeita ninguém, nem judeu, nem grego, nem gentil, nem incircunciso ou circuncidado. Não, Deus, ele não rejeita todo aquele que o confessar, que o receber como Senhor e Salvador, será salvo. Olha para você ver. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Enquanto os judeus rejeitavam, desprezavam, os gentios estavam abraçando esta fé em Cristo. E ele está escrevendo aqui aos romanos que receberam, aceitaram esta fé, reconhecendo Jesus como Senhor. E assim como os judeus, hoje ainda existem muitas pessoas que ignoram Jesus. Você faz o apelo, e aí, você quer confessar Jesus como teu Senhor e teu Salvador? E muitos continuam rejeitando. Mas João escreve que
ele veio para o que era seus, lá no capítulo 1 do Evangelho de João, no versículo 11 e 12, veio para o que era seus, mas os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. É isso que Paulo está declarando aqui nesta palavra. Dentro de um contexto onde as pessoas literalmente rejeitavam Jesus e também não aceitavam os gentios fazer parte da família de Deus. E Paulo vai esfregar isso na cara deles. Deus é rico para com todos os que o invocam. Não há distinção entre judeus e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. E ele diz mais, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, mas aquele que rejeitar Jesus será condenado. E no versículo 14 ele diz assim: como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, com formosos pés os que anunciam as boas novas. Você vai ver aqui que ele vai traçar uma linha de trás para frente. Porque para as pessoas invocar o Senhor, elas precisam de alguém que pregue. E se você pegar essa linha aqui, inverter ela, ou seja, a pregação leva o homem a ouvir, ouvir leva ele a crer, crer leva ele a invocar o Senhor. Agora, pegando de trás para frente, como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não for enviado? Ou seja, Jesus nos enviou, Ele nos chamou e nos enviou para pregar, para que aqueles que nos ouvem pregar possam crer, para aqueles que crêem nele possam invocar, e aqueles que invocam a Ele sejam salvos. Você entende? Mas como eles vão invocar a Deus? Se você aí que conhece Jesus não fala dele para aquele amigo que você convive todo dia, lá no seu setor de trabalho, lá na sua escola, como que essa pessoa vai invocar? Como que ela vai crer? Como que ela vai, se ela não ouve você falar de Jesus para ela? E nós precisamos entender. É por isso que incansavelmente eu passo aqui todas as manhãs para deixar uma mensagem para você. Que se você invocar o nome de Jesus, você vai ser salvo. E se de repente você que está me ouvindo aqui nesta manhã ainda não confessou Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, eu te convido a fazer essa confissão. Porque a palavra de Deus nos diz, porque aquele que confessa Jesus, ele será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Nós precisamos confessar. Então se você ainda não confessou Jesus como teu Senhor, faça essa confissão, faça essa aliança com Ele, entrega a sua vida a Jesus Cristo. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, se você ainda não é nenhum frequentador de alguma igreja. Visite, se você não é, eu te aconselho visitar algumas. De repente você escolhe uma para ir, de repente você já se frustra com a primeira impressão. Não pare, visite outras, até Deus te encaixar numa igreja onde verdadeiramente você venha crescer
nesse aprendizado e nesse conhecimento de Jesus Cristo. Amém? Esta é a palavra que eu deixo para você nesta manhã, que o nosso bom Deus, na sua infinita bondade, lhe guie e lhe conduza ao centro do querer dele. Amém? Compartilhe essa mensagem com um amigo. Começa aqui, pregando, compartilhando, enviando para alguém essa mensagem. Comente, curta. Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal e você será abençoado todas as manhãs com uma palavra como esta. Amém? Deus lhe abençoe. Fique na paz. Shalom.